Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Barros por aqui, 11ª edição do nosso O Futuro da Alimentação, esse super programa que a gente tem gravado aqui, está me deixando muito feliz. A cada edição a gente traz uma pessoa bacana e os assuntos estão diversos ao redor desse tema que a gente gosta muito, formando esse ecossistema. E hoje eu tenho um xará aqui, ele está de novo look, né? Enfim, esse momento de pandemia, ele se transformou um novo homem. Rodrigo Andrade, senhoras e senhores, diretor da Lynx, ele lidera a área de food service. Rodrigão, que prazer, cara. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente, viu? Valeu, Xará. Obrigado pela oportunidade de poder contribuir aí com a evolução do food service. Você, como sempre, sendo protagonista nesse setor, levando muito conteúdo e muita coisa relevante, né? Acho que o setor é uma forma contributiva da gente, cada um poder colaborar e no final aí todo o ecossistema acaba ganhando aí em termos de conhecimento, inovação, enfim. Temos muita coisa boa para falar hoje. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, meu irmão, um prazer. Quero dizer que a gente tem uma parceria bastante importante com a Lynx e você, sem dúvida nenhuma, um grande maestro nisso. É um cara que teve uma visão, aceitou lá quando eu falei para você, poxa, vamos fazer da Boalha um case do food service. Você aceitou a missão e por mais que a gente passe por vários desafios, eu acho que a gente tem caminhado rumo a esse accomplishment, né? A essa conquista. Então, muito obrigado pela sua confiança. Eu quero que você comece, na verdade, acho que vai ser importante a gente falar sobre tudo que aconteceu nesse momento de pandemia, o quanto vocês, enfim, aceleraram o processo de vocês, o que mudou dentro do roadmap de vocês. E a Lynx, obviamente, hoje, sem dúvida, talvez a empresa mais falada de tecnologia no Brasil, Rodrigão. Beleza, é verdade. Você sabe que eu estava rascunhando aqui, Xará, de alguns assuntos que a gente vai falar, né? Acho que tem muita coisa bacana para falar. E eu fiz Sim. aqui, dividi em três blocos, né? Um assunto relacionado aqui é o que era antes da pandemia, né? Ou seja, toda inovação, toda tecnologia, tudo aquilo que o E a mercado, gente vai falar. que a gente já vinha usufruindo. Coloquei aqui algumas anotações do durante, né? Ou seja, desde o início da pandemia e toda essa maré que a gente vem atravessando, com vários desafios aí para todo mundo. E agora, nesse momento de retomada, né? O que está acontecendo e também tentar não falar em futurologia, porque em tecnologia não dá para a gente apostar, nem prometer nada para o futuro, mas é muito mais ligado ao que eu acredito que vai ser o food service nos próximos meses, né? Porque realmente as coisas mudam muito rapidamente. Com certeza, cara. Assim, a minha primeira pergunta, eu acho que é assim, ó, no momento de pandemia, cada empresa teve que parar para entender muita coisa. A gente olhou lá para frente e falou, bom, parte disso aqui que eu ia fazer daqui 3 meses ou daqui 9 meses, eu trago e antecipo, e parte disso aqui que eu ia fazer nos próximos 3 meses, eu vou ter que deixar para frente. O quanto isso mudou para vocês? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, estrategicamente, para preservar fluxo de caixa, para preservar a companhia, quais foram ali as principais movimentações que vocês fizeram? E aí vamos focar não na companhia como um todo, mas na área do food service aqui. Claro, com certeza. Respondendo a sua primeira pergunta, eu vou dar aqui dois exemplos claros, né? E até fazendo aqui uma citação e algumas tecnologias que a gente vinha desenvolvendo, né? Inclusive a Boali sendo protagonista, como sempre, né? Então, um pouquinho antes da pandemia, a gente já vinha investindo em algumas soluções, principalmente voltadas ali para o autosserviço, né? Solução de autoatendimento, solução de integração ali com as carteiras digitais que começaram a surgir ali no início do ano passado. E também a entrada de cardápio digital como sendo algumas soluções do ponto de vista de inovação no mercado brasileiro. Isso mais do meados do ano passado e começou a se intensificar um pouco mais aqui no início desse ano. O delivery, óbvio, inevitável a gente não falar de delivery. Eu brinco que delivery é quase que irmão gêmeo da pandemia, né? Porque os dois estão interligados aí. Mas o delivery já era um negócio muito forte, né? Quando eu estou falando delivery, eu estou falando delivery digital, muito, muito fortemente puxado aí pelos marketplaces,
já nos últimos 4, 5 anos, com um crescimento muito forte do iFood, que é parceiro de vocês, mas também o surgimento de novos players, seja players internacionais ou players locais e regionais. Mais impressionante, quando a pandemia entrou e dado a situação social e principalmente de saúde pública, no qual impôs para várias cidades do Brasil um único modelo de consumo, que era o delivery. E através desse modelo, de fato, houve uma pressurização. Eu digo que os primeiros 60 dias da pandemia, ali, abril até maio, houve uma pressurização do método. O que eu falo de pressurização do método? Quem tinha delivery, tornou-se ele mais forte. A Boali, inclusive, está muito fortemente inserida nisso. Quem nunca trabalhou com delivery, teve que montar uma unidade de negócio para isso. E o pensar no delivery não é só pegar lá o seu prato principal, colocar na embalagem, colocar numa empresa de logística ou num moto-entregador e segue lá a vida e entrega o produto para o cliente. Existe um repensar do negócio, na satisfação, na qualidade, na proximidade com o consumidor. Esse consumidor que até pouco tempo atrás consumia pouco pelo delivery, normalmente às sextas à noite e o sábado à noite, e até o domingão ali à tarde, e passou a consumir praticamente todos os dias, quase que as 3 refeições, né? Então, essa mudança do comportamento imposta pelo momento de saúde pública que a gente viveu ali no começo, né, realmente fez com que a tecnologia fosse quase que higiênica para a sustentação de muitas operações do setor. Obviamente, algumas empresas tiveram muita dificuldade, porque não estavam preparadas para aquilo, né? E realmente teve um enfrentamento difícil. Outras empresas, principalmente a Boali, já estava preparada, já tinha todo o seu parque tecnológico adequado para enfrentar essa crise. Depois você pode me comentar como é que está sendo para vocês. Mas realmente a adoção da tecnologia para quem nunca usou é muito difícil. Seja o empresário, o empreendedor, um franqueado, ou até mesmo o consumidor que nunca usou um smartphone para fazer uma compra de alimentação, por exemplo. É verdade. Cara, aqui eu acho que é importante trazer, de fato, nós vínhamos num crescimento bastante importante, né? Janeiro de 2020, por exemplo, nós havíamos crescido no delivery quase que 6 vezes referente a janeiro de 2019. Quando a gente fala lá do same store sale, não era o same store sale, mas era o same net sale, né? Então, o net sale, a rede vendeu quase 6 vezes mais do que vendeu em janeiro de 2019. Esse foi um número importante, mas eu confesso que no mês de abril, eu acho que, assim como todo o mercado, a gente sofreu bastante. A gente tem alguns players do mercado, em alguns setores do food service, que tiveram um abril positivo, né? E aí eu não estou falando aqui de supermercado, não estou falando de varejista, estou falando de food service, né? Com poucas exceções, o food service teve um abril positivo no caso do delivery, né? Obviamente, balcão, todo mundo sofreu bastante, mas depois eu acho que, de fato, a gente teve uma recuperação importante. O mês passado foi, sem dúvida nenhuma, o mês que a gente mais vendeu no delivery na nossa história, né? Então, foi um mês importante. Agora, existe um super desafio, eu já comentei isso aqui, que é no delivery próprio. Então, em relação a esse desafio de implantação do delivery próprio, eu acho que vale a pena chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro ponto é o desafio logístico, né? Hoje a gente opera com a Log, por exemplo, e está claro, não só para mim, mas para o mercado, que a Log não quer operar com delivery de comida, né? A Log quer operar com delivery de malotes. E muito provavelmente, se eu fosse o presidente da Log nesse momento, eu tomaria uma decisão similar, né? Então, eu não estou julgando, só estou dizendo que esse é um fato em relação ao mercado. E aí outras empresas, como a Be Delivery, como a Box Delivery, estão surgindo para operar esse mercado com mais excelência. E eu acredito que é um mercado que tem oportunidades, né? Então, esse é um primeiro ponto. Neste ponto, ainda existe um desafio que é preço. Principalmente para nós que trabalhamos num ticket médio hoje, por exemplo, do iFood, de R$ 53 no momento de pandemia, e no pré-pandemia, um ticket médio de R$ 47. Então, quando você tem um serviço do delivery com R$ 12, no ticket de 50, a gente está falando aí de mais de 20%
a taxa do delivery. Ou seja, ele é muito representativo. Seja para rede que quiser fazer uma ação, ou seja para o cliente. Então, esse, sem dúvida, é um grande desafio do food service e do nosso modelo com o ticket aí de 50, no caso R$53, que é o ticket atual que a gente está. O segundo desafio, Rodrigo, é de fato fazer com que o usuário tenha a sua aplicação no mobile dele, né, no smartphone dele. Por quê? Porque eu, por exemplo, e acho que você deve ser parecido, toda semana eu deleto algum aplicativo do meu celular. Então eu acho que o futuro não está no aplicativo, o futuro está na plataforma como um todo, para você conseguir oferecer para o cliente a melhor experiência de compra no momento que ele te procura, no momento que ele lembra de você. E é por isso que a gente tem investido, né, nessa tecnologia que é da Nimo e que a Lynx comprou. E eu sempre brinco, né? A Lynx, quando ela não, quando vai para o mercado e dá certo, ela já compra, né? E aí o que acontece é a gente está investindo nessa parceria, a gente está investindo nessa tecnologia, justamente por entender não que o futuro está em baixar o app próprio, mas que o futuro está no cliente ter uma experiência 360 com a marca. Então, é isso que a gente quer apostar aqui. Vamos falar de alguns pontos que a gente já vinha trabalhando, Rodrigão, e aí eu vou voltar um pouquinho no ano passado e lembrar do lançamento do Hub Urbano. Nós tivemos a visão de entender que a venda do balcão ela não iria mais representar 100%. O delivery começou a tomar parte dessa venda no balcão, e aí a gente teve a visão de lançar novos canais, como é o micromarket, como é o Boali Móvel, como é a parceria com a Omnibox. Agora a gente está acelerando uma parceria de armários, né, que são os lockers. E aí a gente teve essa visão e lançou o Hub Urbano para fazer com que cada ponto de venda, cada loja, cada operação pudesse abastecer com o seu modelo de negócio novos canais de venda. E aí, falando em canais, a Lynx trouxe aí diversas tecnologias para abranger, né, essa diferenciação de canal. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Opa, pegando um gancho até, não só na sua pergunta, mas no teu comentário recente sobre a questão do fortalecimento do delivery próprio, tem um ponto aqui, Rodrigo, que o mercado ainda não encontrou esse número. Esse número ele vai ser construído por vocês. Tá claro para a Lynx e para a gente que enxerga a tecnologia da importância e da relevância do marketplace. O marketplace ele tem um papel fundamental, que é a captação do novo cliente. E é por isso que eles investem muito fortemente em marketing, publicidade, propaganda, mídia digital, enfim, para poder captar um novo cliente. Aquele cliente que nunca comprou na plataforma do iFood e passou a comprar pela primeira vez. Ou já comprava, mas tinha um tempo de compra muito sazonal, né? Pô, 1 mês, 2 meses sem comprar, agora passa a comprar 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. E nesse fluxo de interação do consumidor com o marketplace é onde entra o teu posicionamento como marca, produto e relacionamento com o cliente. Agora, uma vez que esse cliente foi conquistado pela Boali e ele passa a estar na tua régua de relacionamento, aí sim está totalmente linkado à tua estratégia de ter N canais. E você falou muito bem, não é um aplicativo, é uma plataforma. Eu posso não querer baixar o app da Boali, mas ser um consumidor frequente da Boali. Exatamente. Eu posso entrar no WhatsApp, eu posso entrar no Facebook Messenger, eu posso entrar no browser, eu posso fazer uma leitura de um QR Code que está ali destacado numa loja, ou numa loja de rua, ou numa loja de shopping. Enfim, não importa o meio, não importa o canal, importa a régua de relacionamento que você cria com ele e todas as vantagens e promoções e formatos de se relacionar com esse consumidor. Eu acho que esse ponto é um ponto bem importante. Em relação a novas tecnologias, e aí pegando o gancho do que a gente viu lá no Hub Urbano, acho que você tinha uma bolinha de cristal ali na convenção da Boali, quando você lançou ali o Hub Urbano, dizendo assim, olha, o futuro será esse aqui. Brincadeira à parte, você é um cara inspirador, Xará, é um protagonista desse setor, realmente, que está balançando aí as estruturas, né, no jargão popular. Mas quando você fala no conceito Hub Urbano, você tem, na minha humilde concepção, na minha humilde avaliação, 2 temas de pano de fundo. O primeiro, como é que você rentabiliza o franqueado, que é o teu parceiro investidor? Sim, e como é que ele perpetua o negócio dele por muito tempo?
não dependendo apenas de um canal, que é o canal balcão tradicional Shop Center, né? Então, acho que ali você criou uma via, uma alternativa para que o franqueado consiga ser rentabilizado, porque ele fez o investimento, claro, mas não é só pela receita, pela grana, pelo retorno, é pelo propósito. Aí vem o segundo tema, né? O propósito da marca, o propósito de como você quer se relacionar com esse público, de você conseguir ter o maior número de contatos possíveis com aquele consumidor, seja num locker, seja num quiosque, seja na geladeirinha lá, seja no autoatendimento, seja na própria loja, enfim, parece que você é onipresente, né? O conceito do hub urbano deveria mudar, onipresença. Boa, Em boa. todos os lugares. E, obviamente, você provoca a gente pra caramba, eu fico maluco aqui com o meu time, porque tem que pensar em novas tecnologias, algumas coisas a gente já faria, já estava em roadmap, outras a gente tinha colocado no roadmap um pouco mais para frente, mas a tua provocação, a provocação do teu time, nos impulsiona aí, nos motiva a pensar em coisas diferentes. E aí vem um tema que eu queria abordar aqui no nosso bate-papo, que é o famoso contactless, né? Muita gente tem falado muito disso, e agora está muito evidenciado. Mas Sim. Você já previu isso há um ano atrás, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma jornada sem fricção, que o teu cliente pega o teu aplicativo, o teu site, ou ele passa ali numa loja e faz uma leitura do QR Code do teu cardápio, você já entregou para ele uma jornada contactless, né? Você já entregou para ele uma jornada com baixo ruído, né? Com baixa fricção ali, de estar na fila, se desgastando para comprar ali um produto que ele gosta, uma salada, enfim, qualquer item do teu cardápio. Mas esse tipo de cenário, ele deixou de ser uma diferenciação e ele agora está virando um fator de operação, um cenário de sustentação. Eu não enxergo, no momento atual, não estou falando de longo prazo não, tá? Que o operador de food service não tenha uma jornada com a menor fricção para o seu cliente. Sim. Porque o cliente vai procurar outra marca que entregue para ele a mesma qualidade, o mesmo sabor, o mesmo frescor, a mesma intimidade de relação, mas a gente sabe que nós, como cliente, como consumidor, a gente está aqui no dia a dia, a gente almoça, janta, toma café da manhã, e a gente também está ficando mais exigente, para não falar mais chato, né? Então a gente ficou um pouquinho mais chato, e essa chatice, entre aspas, ela de fato provoca links em repensar em novas soluções, como uma, por exemplo, que a gente lançou recentemente, acho que é pouco usado no food service, mas é muito bem usado em outros segmentos do varejo, que é o link de pagamento. Existe coisa mais simples de eu receber um link no meu WhatsApp para fazer um pagamento de uma compra qualquer. Sim. Sem ter que baixar absolutamente nada, num ambiente super seguro, e trazendo para o cliente, eliminando aquela etapa final do motoboy estar na tua casa lá com a maquininha, você não quer pôr o cartão, para não ter a questão do contato, da pandemia. Então, assim, são coisas que a gente está tentando endereçar, que a gente fortaleceu, Rodrigo. Nesse momento de pandemia, tinha projetos, como você falou, que talvez tivesse na minha quarta gaveta. Ele passou para a primeira gaveta, porque a necessidade do mercado provocou a gente em fortalecer determinadas tecnologias no momento. Muito legal. Quando você fala de contactless, eu penso em duas coisas aqui que tem a mesma nomenclatura, que é o QR Code, né? Vocês já vinham investindo desde o ano passado no QR Code para você poder aceitar as diferentes bandeiras, seja ela AME, seja ela PagSeguro, seja ela o que for, e vocês, de fato, já têm essa tecnologia, já está implantado, inclusive, na rede Boali, que é quando o cliente se dirige até o caixa e, na hora do pagamento, ele faz pelo QR Code dele. Então, isso já existe, já é algo que vocês já vinham trabalhando e que acelerou ainda mais essas negociações durante esse período de pandemia. E o outro é o QR Code de mesa, né? E que seja ele de mesa, que no nosso caso não é na mesa, mas é no menu board, que é digital, é no cardápio que vai estar lá em formato de banner, é no cardápio que o sujeito vai olhar em PDF pelo WhatsApp, é no totem que vai estar
em cima do balcão, ele vai bater aquele QR Code, dali ele vai para o nosso cardápio, e do nosso cardápio ele finaliza não só o pedido, como a própria compra, né? E a gente, né, pegando carona nesse processo de aceleração, a gente também acelerou uma coisa que foi, a gente colocou um armário agora de retire aqui dentro das nossas operações, né? Não são todas as operações que vêm com esse armário, mas as novas já vêm com esse armário e parte das anteriores, das que já estavam implantadas, passaram também a ter esse armário. Como é que você está enxergando isso, Rodrigão? Eu sei que o cliente brasileiro, ele ainda tem uma certa dificuldade pelo QR Code, né? Ele ainda tem uma certa dificuldade de como é que usa, é para tirar foto, não é só para apontar a câmera, depois que aponto, o que eu faço? Como é que vocês estão olhando para isso e como estão os testes, agora que boa parte das operações no Brasil estão abrindo por, mesmo que part-time, não todo o período? Como é que vocês estão olhando isso? Como é que está esse processo de QR Code? Não o de pagamento, aliás, você pode falar o de pagamento também, mas sim, esse QR Code para o cliente fazer o pedido e finalizar a compra. Sim, eu vou comentar sobre os dois. Eu queria só falar um pouco das tecnologias de aproximação, né? Porque o QR Code está inserido nesse contexto, né? Exato. Então, as tecnologias de aproximação surgiram aí 4, 5 anos atrás, quando Apple e Samsung lançaram em seus celulares as tecnologias de NFC, né? Que é uma tecnologia embarcada no aparelho do celular, na qual você aproxima ali da maquininha de pagamento e faz o pagamento. Acho que ali foi a primeira iniciativa de tecnologia de pagamento por aproximação no Brasil. Por que isso não pegou? Porque tecnologia tem que unir duas coisas: simplicidade e estar disponível para o maior público possível. Ser popular, ser democrático. E se você me permitir, eu quero adicionar mais 2 palavras aí, que tem que vir como solução da tecnologia, que é o que muita gente às vezes deixa de pensar, que é tempo e conveniência. Se a tecnologia não entregar tempo, não entregar conveniência, não vai fazer sentido usar. Exato. Então, quando as 2 maiores fabricantes de smartphones do mundo, né, Samsung e Apple, lançaram as suas tecnologias de aproximação com iPhone 8, 9, o Samsung Galaxy 10, 11, enfim, ele colocou uma barreira gigantesca. Menos de 1% da população tinha acesso a esse tipo de dispositivo. Então, ele é fácil de usar, mas poucas pessoas possuem. Sim. Então, e aí você, quando pega o público de classe C, de baixa renda, ou até da classe B, por exemplo, que tem uma concentração muito grande do teu público, dos teus clientes, consumidores, como é que ele acessa isso? Não acessa. Então, você cria um negócio que ninguém vai usar, com pouco acesso. E aí, eu acho que a tecnologia do QR é muito difundida na China, que foi o primeiro país assim que usou de forma muito ampla. Óbvio que lá teve um incentivo muito forte das 2 empresas de tecnologia que têm um apoio e incentivo do governo. Aí é uma outra história que eu não gosto de falar de política, nem conheço essa praia, mas falando a aplicação da tecnologia em si, que desde um feirante até uma indústria, até o varejo do food service, e até um pedinte na rua usando QR Code. Então, de verdade, você democratizou uma tecnologia super simples para você fazer uma compra sofisticada ou até mesmo para você dar ali um agrado para alguém e o cara tá com a plaquinha de QR Code no farol da rua. Então, eu estou colocando aqui exemplos simples para a gente trazer aqui para a luz do tema que você perguntou, como é que está isso no Brasil e como que a gente vem usando. Eu acho que, de fato, o primeiro movimento foi a adoção do pagamento por QR nas carteiras digitais, né? São grandes empresas que entraram nesse mercado para disputar com as adquirentes aí. Então, entrou aí PicPay, Yami, Mercado Pago, Magalu, entre outras tantas. Empresas que têm tecnologia, que têm o seu público fiel ali de clientes, que já usam as suas plataformas de marketplace e disponibilizaram isso para os clientes. Sendo que, obviamente, para disponibilizar para o cliente usar, a outra ponta tem que estar preparada. A outra ponta, diga-se, operador do food service e as empresas de tecnologia que ajudam as empresas a operar esse negócio. De fato, a Lynx observou isso como um grande diferencial e, principalmente, que a gente poderia ajudar o varejista de maneira rápida. Porque ali também tinha um desafio grande, Barros. Pouca gente sabe disso, eu não quero falar muito técnico aqui. Mas
cada carteira criou o seu QR, com o seu layout, com a sua configuração. Então, imagine o seu ponto de venda lá, tendo 3, 4, 5, 6 carteiras, 3, 4, 5 adesivos diferentes, 3, 4, 5 QR diferentes. Então, o que a gente fez? Universalizou esse negócio, criou um barramento único, que eu tenho apenas um QR Code no ponto de venda, e não importa qual é a carteira que o consumidor vai ali pagar. A gente percebeu um crescimento muito forte aí na representatividade do pagamento, né, distribuindo entre crédito, débito, dinheiro e as carteiras digitais. Isso está crescendo, obviamente que a taxa de penetração ainda é muito pequena, porque quando isso começou a pegar, houve a pandemia e acabou com a compra presencial. Com essa retomada agora do varejo e a reabertura gradual das lojas, eu acho que esse vai ser o principal meio de pagamento que deve crescer nos próximos meses, porque isso facilita e traz uma segurança maior para o teu cliente. Então, acho que essas tecnologias estão vindo para ficar. Falando um pouco do cardápio, esse sim é um exemplo super simples de aplicar tecnologia. Você pegar um QR, que aquele desenho, né, do QR representa o acesso ao seu cardápio. Sim. Então, você pode colocar na mesa, você pode colocar um adesivo colado no balcão, você pode colocar no menu board, você pode colocar na embalagem do delivery. Esses dias eu fiz uma compra no Marketplace, um produto que eu comprei aqui para casa. Quando eu abri a sacolinha, que eu puxei o produto, tinha um folder com um QR do cara, falei assim, ó, da próxima vez, compre na minha loja própria. Então, assim, são coisas simples. Às vezes a gente acha que a tecnologia é um negócio complexo para comprar, para adquirir, para acessar, e o brasileiro, nesse quesito, é muito criativo. Então, acho que tem muita coisa para fazer para popularizar isso. Agora, Rodrigão, eu acho que tem um desafio em relação a isso ainda, que são as taxas, né? Uma coisa que sempre foi, nos últimos, talvez, 10 anos, ou até um pouquinho mais, um grande desafio, era a questão das taxas do cartão. Eu lembro, eu tô morando em Ubatuba, você sabe disso, já faz aí quase 5 meses, né? E eu lembro, tem uma pizzaria aqui chamada Pizzaria São Paulo. Para mim é uma das melhores pizzas do mundo, assim, uma coisa excepcional. E ele foi aceitar cartão, débito ou crédito, acho que faz 1 ano. Até agora ele não aceitava cartão. E eu achava um absurdo aquilo, né? Mas eu entendi o lado dele, porque até talvez 3, 4 anos, a taxa era 3%, né? Então, assim, 3,5%. Então, tomava um valor dele muito grande. O que aconteceu, obviamente, é que essas taxas, inclusive, caíram. Hoje você tem aí, no débito, ela vai ser inferior a 1%, 0,89%, 0,79%, 0,69%, dependendo da negociação. E no crédito, 1,29%, 1,39%, enfim, vai tudo depender de negociação, mas vai girar em torno disso, né? As taxas de tecnologia ainda estão altas. E aí eu te pergunto, ela está alta por falta de escala, por enquanto, e aí conforme ela escala, o preço baixa, o percentual baixa, ou ela está alta porque, enfim, ainda tem que ser alta? Porque o mercado diz, tem demanda, então eu vou manter alta. Não, eu acho assim, eu acho que existe uma pressão, essa equação não é uma equação fácil da gente destrinchar ela aqui e compartilhar com todo o teu público de maneira muito simples, mas eu vou tentar fazer aqui algumas analogias que podem contribuir na discussão. Tecnologia, de maneira geral, seja empresa de software, seja empresa de serviço, mas tudo que está no meio da tecnologia é pressionado por 2 elementos, mão de obra e fornecedor de tecnologia, porque mesmo quem produz tecnologia precisa de um fornecedor de tecnologia. Fazendo a conta no restaurante, você produz a sua salada, mas você não planta alface dentro do restaurante. Você tem um fornecedor de alface, de hortifrutis, etc. Então, fazendo essa mesma comparação, dentro de tecnologia você tem a mão de obra, que representa aí uma parcela significativa na composição de custo, porque é capital intelectual, são pessoas que têm uma formação imersiva, com muito conhecimento, evolutiva, não é um negócio que você se forma e nunca mais estuda. Você tem que estar ali o tempo todo se atualizando, né? Porque as coisas vão mudando e, de fato, é a dinâmica do setor. E o outro é o componente do fornecedor, que, obviamente, são as maiores empresas internacionais.
E essas empresas internacionais pressionam fortemente o mercado brasileiro por conta do dólar. Então, antes da pandemia, o dólar estava na casa do 3,70, 3,80, 3,90, chegou a 5,50, 5,40, beirando os R$ 6. Então, isso traz uma pressão muito forte para as empresas de tecnologia, de maneira geral. E, obviamente, a Lynx, por ser uma empresa grande, por ter escala, por ter capilaridade, por ter musculatura, ela não vai ficar isenta 100% disso. É claro que a escala, que você bem citou, ajuda a diluir isso, mas não resolve. Né? E aí, na mão de obra, a gente está vivendo um outro cenário. A mão de obra hoje está ficando escassa, né? Mão de obra qualificada, e no setor de food service também é assim. Você buscar um chefe de cozinha altamente qualificado, é difícil achar. E na área de tecnologia, como o cenário atual provoca acesso e criação de mais tecnologia, a gente não triplica a quantidade de mão de obras em 2, 3 meses. Então, você tem uma situação aí temporal que é uma acomodação em relação à disponibilidade, capacidade, investimento, e até fazendo um comentário, até uma das primeiras perguntas que você fez, que eu acho que acabei não respondendo, que foi a repriorização que a gente teve que fazer agora no período de pandemia. Perfeito. Uma expressão que a gente usa muito aqui, freio de arrumação. Para tudo, avalia. O que é mais importante para os nossos clientes? É delivery? Então vamos focar em delivery. Está chegando perto da retomada. O que é mais importante para a retomada? É o QR? É o contactless? Então, sabe? Então você precisa ter essa flexibilidade para poder pôr um pé no freio, pôr um pé no acelerador, fazer um freio de arrumação de acordo com o cenário que você está vivendo ali. E isso é muito dinâmico, porque o mercado impõe algumas coisas. Obviamente, às vezes, as entidades públicas, né, o governo, seja municipal, federal ou estadual, traz uma determinação que fala assim, tem que ser assim. E aí a gente tem que se adequar rapidamente. Aí a legislação ela impõe uma prioridade na frente da tecnologia. Ainda bem que nesse período não houve nenhuma novidade e a gente acabou passando aí tranquilamente aí nesse cenário. E a gente tem agora alguns produtos que eu não posso te falar, mas algumas novidades que estão vindo por aí. Como que você não pode me falar? Eu tenho compromisso. Tem que falar para mim antes de falar para o Bob's, lá para o Bomeni, meu amigo. Então a gente está batizando que são os filhos da pandemia, né? Tem produtos que a gente idealizou, concebeu, desenvolveu e entregou em 5 meses. Muito legal, muito legal. Rodrigão, eu vou te dar um exemplo aqui, ainda na pergunta anterior, mas aqui eu volto para os cartões lá do crédito, do débito, lembrando do meu amigo Fábio aqui da pizzaria que eu citei, que é o seguinte, se você pegar, por exemplo, uma operação Boali em Recife, tá? Ela recebe em dinheiro ainda 35%, tá? Enquanto uma operação normal aqui da cidade de São Paulo recebe em dinheiro, e aí se eu for, por exemplo, para uma operação muito corporativa, como é a Alphaville, lá no Iguatemi de Alphaville, tá? Ela não recebe 7% em dinheiro. Então eu saio de 35% para 7%. O que acontece aqui? Primeira coisa, esses 35% não tem taxa de cartão. Né? Limpo, né? Como a gente chama, então, eu estou falando que desses 35%, meu franqueado está com, vamos falar, entre débito e crédito, ele está aí com pelo menos 1,1%, 1% a mais. Tá? Então, vamos fazer um faturamento de 150 mil reais, 50 mil reais, 1% é 500 reais no bolso dele. Tá? Sim. Segunda coisa importante aqui, uma operação como essa que eu citei do Iguatemi de Alphaville, ela tem mais de 20%, pode passar até de 25% de vale alimentação. E aí eu diria que essa taxa ela é quase proibitiva. Sim. A taxa do vale alimentação no Brasil é um dos maiores problemas, um dos maiores gargalos que o food service vive. E eu fico triste por não perceber que não existe um movimento organizado em relação a isso. E esse mercado ele é quase que monopolizado. Ele é um mercado de 2, 3 empresas. Né? E aí eu te pergunto, o que a Lynx
tem feito na agenda dela de governança, de estratégia, de levar benefício para o cliente, para poder ajudar nessa questão? Sem te colocar aqui numa situação difícil e nem ao mesmo tempo quero que você fique em cima do muro. Não vou ser Moreiro, não, fica tranquilo. Eu acho até porque eu já me posicionei. Óbvio, você pode, né? Não, brincadeira. Eu acho que assim, a questão do Vale Refeição, né, o famoso voucher que a gente chama, acho que vale a pena explicar um pouco aí para o teu público. Ele não é só um meio de pagamento, porque se ele fosse isoladamente um meio de pagamento, seria muito fácil de resolver, tá? Porque mercado, disponibilidade, concorrência, existe. Então, certamente, várias empresas surgiriam para equacionar essa questão da pressão do custo. O problema é que isso está vinculado a uma legislação. Sim. E aí é uma pauta que eu diria que não chamaria de uma pauta corporativa, mas uma pauta do segmento. Eu acho que quem poderia levar essa bandeira não é o Rodrigo da Lynx, não é o Rodrigo Barros da Boali, e sim as entidades do segmento. Aí eu estou falando em várias, a ABF, a Brasel, a ANR. Por quê? Porque você tem que ter uma representatividade, você precisa ter representatividade como entidade de classe, para abrir essa agenda com os governantes, seja ali senadores, deputados, enfim, para que levem essa pauta para mudar o modelo. Eu lembro muito bem que a gente viveu isso há uns 10, 12 anos atrás, com as adquirentes de cartão de crédito. Também eram duas empresas. Então, quando houve uma quebra ali, passou a ter uma entrada de novas empresas para melhorar o serviço, melhorar a tecnologia, melhorar a competitividade. Então, eu não estou em cima do muro nesse assunto, mas esse assunto é um assunto que, inevitavelmente, passa por uma discussão legal, né? Então, o voucher, o Vale Refeição, está vinculado ao PAT, né, que é o Programa de Amparo ao Trabalhador. É um benefício que praticamente quase que todos os segmentos da economia tem como prerrogativa esse benefício legal em convenção coletiva, nos acordos trabalhistas. Então, infelizmente, a gente sabe que isso é complexo, não é fácil de resolver, mas teria que ter uma agenda propositiva desse assunto com as entidades de classe, levando isso para as entidades governamentais. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Eu desconheço, não sei de verdade se isso já está na agenda das entidades, se isso já houve alguma evolução. Eu não posso afirmar porque realmente não está no meu dia a dia, mas eu acho que esse assunto precisa caminhar, sim, para que a gente consiga ter um setor financeiramente mais leve, para que as operações tenham mais perenidade e tenham mais escala no seu crescimento. Acho que esse é um ponto. Então, nesse quesito, a Lynx, ela, não é que ela é reativa, mas ela é um meio da tecnologia, ela não é a ponta da tecnologia, ela não é o criador do voucher, ela é o processador do voucher, né? É diferente. Então, o desafio está no criador. Quem criou isso é uma lei. Com base nessa lei, as empresas aderiram a essa legislação e estipularam as suas taxas de cobrança. Eu acho que realmente precisa revisitar esse tema. Eu acho que tem duas agendas aqui, né? Obviamente, uma é uma agenda de legislação e a outra é uma agenda de mercado, né? Se o mercado for mais competitivo, eu acho que a gente teria mais sucesso nisso. E eu não tenho dúvida. Falando um pouco do teu vizinho aí em Ubatuba da pizzaria, por que até pouco tempo atrás ele só aceitava dinheiro? Você explicou sem querer, mas você explicou muito bem. Ele é a melhor pizzaria da região, ele é único e não ele tem não perdeu demanda. Não, ele não tem competidor, cara. O que pressiona a flexibilidade de alguns negócios, porque tem negócio que não dá, a gente acabou de exemplificar aqui um agora, quando depende de um aspecto legal, é um pouco diferente. Mas aquilo que não depende do aspecto legal, ou seja, só depende da iniciativa privada, aí sim, eu acho que tem que ter competição. E quando tem competição, eu acho que as coisas melhoram, com certeza. É isso mesmo. Bom, eu fiz questão de trazer essa agenda porque, assim como você acabou de colocar, eu concordo que a gente precisa deixar esse mercado mais leve e cara, existe um ponto aqui que é um desafio para o food service. Eu não falo aqui em nome da Boali só. Eu acho que, obviamente, eu não represento ninguém a mais do que a Boali, então eu só posso falar em nome da Boali,
mas eu sei que essa é uma reclamação do setor, esse é um ponto focal para o setor, e eu sei que você citou as instituições, elas têm sim esse tema, mas eu acho que o que a gente ainda não tem, o que a gente ainda não conseguiu foi ter a representatividade que precisa ter para chegar lá e discutir esse tema de uma forma mais profunda, com mais efetividade. Isso a gente não teve até hoje. Bom, vamos mudar de assunto, então. Eu acho que aqui era um ponto para deixar. Não são todos os papos que eu faço aqui no Futuro da Alimentação que eu consigo, de fato, trazer esse tema. Então, como aqui tinha gancho, eu resolvi trazer. Rodrigão, vamos falar agora sobre o futuro, né? Assim, a gente falou dos canais, a gente falou da diversificação saindo do balcão, a gente falou de contactless, a gente falou de QR Code, mas eu quero falar agora do cliente, né? Pensando no cliente final, tá? Pensando nele lá na ponta e tal. Quando a gente fala dessas tecnologias, a gente olhou para o mundo, viu o que era a tendência, entendeu o que aqui ia acontecer. Você citou a China, eu poderia citar Londres, por exemplo, para falar que eu entrei no Pret-a-Manger em fevereiro, e agora você vai entrar numa Boali, agora em setembro, lá no Shopping Savassi, e vai ter a mesma experiência que você tem no Pret-a-Manger de passar por um micromarket dentro da operação. Você vai entrar na Boali, lá em Campinas, que a gente vai inaugurar agora em setembro, e vai ter essa mesma experiência de passar por um micromarket dentro da operação antes de chegar no caixa. Então, isso a gente tem trazido. O que eu quero perguntar para você, e ao mesmo tempo também, de alguma forma, desafiar, é que assim, né? A gente tinha grandes marcas que ainda conseguiam, né, fazer o cliente comprar por um awareness que elas conseguiam fazer. O que eu sinto é que cada vez mais o cliente tem ganhado mais nível de consciência, ganhado mais informação, e que cada vez mais o cliente vai passar a tomar a decisão de compra, né? Cada vez mais você influencia menos o teu cliente, né? Ele tem várias influências, ele é comunicado de várias formas, mas ele toma a decisão daquilo que ele vai viver, ele toma a decisão daquilo que ele vai consumir. O que isso, esse novo hábito de consumo, esse novo cliente, esse cliente mais preparado, esse cliente mais pronto para o consumo, né? O que isso muda no teu mundo? Eu acho que tem algumas coisas que passam a ganhar força, né? Ainda é muito incipiente a gente fazer qualquer previsão, porque por mais que os investimentos aí para buscar a cura da Covid, né? Tem várias vacinas aí sendo testadas no mundo afora, mas a gente não sabe se isso vai acabar em dezembro, janeiro, fevereiro, se vai esticar um pouco mais. Não dá para. Mas o brasileiro, né, e o mundo, mas o brasileiro em si é muito camaleão, né? Ele se adapta muito rápido, ele se acomoda assim numa situação, é impressionante. É claro que se você tira as barreiras de acesso à economia, o brasileiro se adapta muito rápido a coisas diferentes. E aí vem um pouco do que eu queria falar sobre esse tema. Eu moro em São Paulo há 10 anos, eu sou de Recife, e eu mudei meu comportamento de consumo quando eu vim para São Paulo. A forma como eu consumia lá não é a mesma que eu consumo aqui. Eu estou falando um pouco antes da crise, né? Eu brinco que eu fiquei um pouco paulistês nesse aspecto, né? Então, ou seja, quando você quer fazer uma refeição, você quer ir para um entretenimento, qual é o primeiro local que você pensa? Shopping. É verdade. Então, quando eu vivia em Recife há 10 anos atrás, não era a minha primeira opção. Talvez fosse a última opção. Então, aqui em São Paulo, principalmente São Paulo, né, que é a maior economia do país, é muito forte isso, né? E, cara, esse negócio virou pelo avesso. Imagina a cidade de São Paulo não ter shopping, cara. Quase 5 meses. Como é que as pessoas consomem, né? Então, tem uma questão de acesso, mas tem uma questão de mudança de comportamento. Então, as pessoas foram obrigadas, inevitavelmente, a testar outras formas. E a partir do momento que elas testam outras formas, será que elas vão voltar para a mesma forma de antes? Tá aí a pergunta, né? E aí nasce para a gente aqui, eu acho que a gente já falou sobre isso. Um gancho aqui que eu vou passar a bola para você, que eu vou deixar a bola quicando assim no gol, para você fazer um golaço lá. Aí vem um pouco de tecnologia. Então, quais são as coisas que... às vezes as coisas não são novas, mas elas são repaginadas, né?
o famoso retrofit. Ninguém criou, mas já existia, alguém deu uma cara diferente, que é o negócio de drive. Então, o negócio de drive, já era antiquado, né? Assim, com exceção de uma ou duas marcas de food service no mercado, ninguém falava de drive. E você, com a bela sacada, mais uma vez, partiu na frente e está lançando aí operações com o novo conceito de drive. Mas não é o drive de 20 anos atrás. É um drive repaginado. Então, eu acho que... O que tem a ver o drive com isso que eu estou falando? Tem a ver com o novo comportamento, tem a ver com as pessoas quererem mais... É muito melhor eu ir numa Boali, próximo à minha casa, que eu tenha um drive, do que eu ir num shopping, cara. Sabe? Sim. Perder tempo, estacionar, pegar elevador, chegar até a praça de alimentação. Sabe? Então, essa jornada... Se o seu objetivo for comer bem. Exato. Então, assim, não é que shopping vai acabar. Óbvio que não. Ainda continua e continuará sendo o maior centro de consumo no Brasil por muito tempo. Mas vai surgir outras formas. Então, as outras formas passam por conveniência, passa por segurança, passa por um jeito novo de consumir melhor, consumir bem, consumir saudável. As pessoas também estão olhando para isso. E aí vem coisas que são correlacionadas a esse tipo de modelo, que é o to go. Você falou muito bem do Pret a Manger. Eu, quando fui em Chicago, na feira da NRA, há 10 anos atrás, eu vi o Pret a Manger no conceito grab and go. Então isso vai ficar muito mais forte agora. Grab and go, o conceito takeaway, o conceito de locker, drive. Então são coisas que você está falando que talvez não seja nada de novo, mas é inovador. Eu acho que esse é o ponto, mas comenta lá o que você ia falar. O que eu ia comentar é que, curiosamente, nesse tom do que você colocou, e aí eu sou um exemplo, né? Estou aqui há 5 meses em Ubatuba, a gente, enfim, isso é tema de debate aqui em casa, se a gente, de fato, fica mais aqui ou se a gente vai para alguma cidade do interior, mas na visão que eu tenho construído, é que a gente vai expandir a Boali muito para o interior dos estados. E isso se deve a uma crença que eu tenho de que vai haver uma migração de talentos das capitais para o interior. Seja aquele talento que veio estudar, fez faculdade na capital, na grande capital, né? No caso da grande São Paulo, e aí acabou ficando, e aí ficou por aqui para trabalhar, e aí começou a constituir família. E que hoje olhou e falou, nossa, mas espera aí, com esse negócio de home office eu não preciso morar mais aqui, eu posso voltar a morar, sei lá, em Sorocaba, em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, em Itanhaém, eu não sei, né? Então, eu tenho essa visão de que a gente vai ter uma migração forte de talentos, né? E quando eu falo em talento, eu falo de remuneração também. E quando o talento migra, ele leva o capital junto, ele leva a renda dele junto. E não, o salário provavelmente não mudou. Ele levou o salário, aumentou a qualidade de vida, diminuiu o custo, conseguiu ficar com mais dinheiro para o futuro. Então, cara, é um replanejamento de vida que eu acredito que vai acontecer, e aí a Boali vai querer pegar carona nisso e chegar nos estados. E aí tem um outro ponto disso que você falou, o drive-thru é algo que, de fato, a gente vai lançar um aqui e um em BH ainda esse ano, né? A gente abre 2 drive-thrus esse ano. E um outro ponto que é o crescimento de operações de rua, né? A gente inaugura uma dia 22 agora, sábado, né? E daqui 2 semanas em Campinas, as 2 de rua, né? E aí a gente vai inaugurar também em Dayatuba, vai ser uma operação delivery com grab and go, né? De rua, né? Então, você vê, a gente inaugurou aí, dessas 3, com as 3 que a gente já inaugurou, são 6 operações, todas fora de shopping, né? Todas fora de shopping. Exato. Então, pegando um gancho nisso, falamos de drive, falamos do grab and go, e tem um outro tema que também está muito popularizado, e nesse período agora foi muito difundido, mas algumas pessoas ainda não perceberam o que está por trás do conceito do Dark Kitchen ou Ghost Kitchen. Enfim, tem vários nomes que estão usando, mas vamos usar o Dark Kitchen, que é o mais utilizado. Sim. Porque o Dark Kitchen não é só você ter uma operação que é só cozinha
para estar logisticamente mais próximo do cliente. Eu acho que tem outras coisas, tem outros pontos estratégicos, né? Então, a proximidade da marca ao cliente. Então, imagine, pega teu público, um cara que tem um sítio em Indaiatuba ou em qualquer cidade a 100 e poucos quilômetros de São Paulo, que ele está nesse home office, talvez ele vai ficar por mais tempo, até fique em definitivo, mas ele queria consumir no ali perto da casa dele, mas ele não está mais em São Paulo. Sim. Então, esse processo migratório, a gente sabe que vai acontecer, não sabe com que intensidade, porque realmente é muito difícil fazer qualquer prognóstico disso. Muitas empresas que dependiam de contratar mão de obra exclusivamente no seu território, sede, pode contratar em qualquer lugar do Brasil. Sem dúvida. Se é home office, eu posso contratar um profissional em Manaus, em Goiânia, em Imperatriz do Maranhão, em Indaiatuba, em Rio Preto, pouco importa. Se o talento está lá, ele tem os requisitos que são necessários para a tua empresa, você vai ter. Então, você vai ter mais gente consumindo também naquela região, não só pelo processo migratório, mas porque você trouxe talentos da região que até pouco tempo atrás você não pensava, né? Então, realmente, esse mercado vai mexer, vai mudar, mas eu acho que empresas protagonistas, inovadoras, que estão sempre com esse olhar atento à mudança e transformação, vão passar aí com uma certa facilidade nesse enfrentamento. Muito bom, Rodrigão. Rodrigo Andrade, senhoras e senhores, muito obrigado, cara, aí pela sua participação, além de um grande amigo e com esse nome bonito que tua mãe escolheu para você e que a minha escolheu para mim. Você realmente tem sido um grande parceiro nessa jornada que a gente tem feito aqui com a Boali. Estou muito feliz de estar aqui com você. Um grande abraço para você. Quero que você finalize dizendo qual vai ser o futuro da alimentação. O futuro da alimentação vai ser proximidade, relacionamento, tecnologia com facilidade e, obviamente, não esquecer das pessoas, porque as pessoas é o centro de tudo, né? A gente produz as coisas pensando nas pessoas. Show de bola. Irmão, obrigado. Um abraço para você, tá? Valeu, querido. Obrigado. Forte abraço aí. Até mais. Valeu, pessoal. Não esquece, toda terça-feira, 19 horas, um novo episódio sobre o futuro da alimentação. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, Rodrigão. Um abraço.